partir do qual é medido o terreno de marinha, que se chama de linha Jundu, que na verdade equivale a essa linha de Restinga, tá? E que, se for analisado, é uma linha que está muito além daquela linha do pré-mar de 1831. De qualquer sorte, essa é uma controvérsia que acaba realmente incidindo sobre essa questão dos terrenos de marinha, a exata definição e a partir de que parâmetro será realmente medido esses 33 metros para efeito da medição do terreno de marinha. Tá? E que a SPU, infelizmente, não está se desempenhando a contento com relação a isso. A SPU, portanto, tem demarcado esses terrenos de marinha a partir dessa chamada linha Jundu, ou linha de Jundu, que é a linha de vegetação. Obviamente, em prejuízo de quem? Dos terrenos alodiais aos terrenos de marinha. Tá? Apenas para inserir uma discussão sobre esse tema, que é uma discussão recorrente, para quem não tem muito contato com a questão dos terrenos de marinha, essa é uma questão muito candente, né, que tem suscitado muitos questionamentos judiciais sobre a efetividade da real existência do terreno de marinha. Tá? Portanto, o aforamento, a enfiteuse, é o meio pelo qual terceiros podem, então, utilizar esses terrenos de marinha. São contratos de aforamento, tá? Contratos que são feitos pela União e por terceiros, que então podem se utilizar dessas áreas de marinha. Uma pergunta que eu já vi em concursos públicos é o seguinte: o terreno de marinha, ele é usucapível? Ou seja, ele pode ser objeto de uso capião? Em princípio, a gente tende a dizer não, obviamente. Por quê? Porque pertencem à União. No entanto, há que se ponderar nessa resposta que o domínio útil, ele pode ser usucapido. Tá? O terreno útil, a utilização desse terreno de marinha, ele pode ser usucapido. Se for objeto de uma enfiteuse, por exemplo, aquela área, ela pode ser usucapida por terceiros. Não o domínio direto, obviamente. A União não vai perder a propriedade dos terrenos de marinha por uso capião. Mas aquele enfiteuta, aquele que ocupa, por meio de contrato com a União, esses terrenos de marinha, que paga o foro, esse poderá perder, não é, o seu domínio útil pela uso capião. Tudo bem? Além da enfiteuse, né, existe um outro regime também aplicável aos terrenos de marinha, que é um regime de ocupação. Aqui nós temos um outro regime totalmente diferente, não é? Por quê? Porque na enfiteuse nós temos um contrato que é feito entre a União e aqueles que utilizam o domínio útil, e na ocupação não, nós temos uma mera tolerância. E a partir dessa mera tolerância, a União pode, por ser um ato administrativo unilateral, ela pode a qualquer momento, né, acabar com essa brincadeira e emitir-se na posse desses terrenos então ocupados, tá? Em princípio. Ok? Então, basicamente, são dois regimes pelos quais os terrenos de marinha podem ser utilizados. Um é o regime de enfiteuse, o outro é o regime de ocupação. O edital também fala da Lei 9.636, tá? Que foi modificada pela Lei 11.481. Essa lei trouxe algumas alterações importantes, entre as quais a constituição de novas enfiteuses em terrenos de marinha, tá? Dando, claro, preferência a eventuais ocupantes, mas caso esses não tenham interesse, podem ser constituídas novas enfiteuses. Então, a enfiteuse, né, que muitos acreditavam que já tinha sido extinta, né, com o Código Civil, na realidade, no âmbito dos terrenos de marinha, dessa legislação especial, nós temos, portanto, a possibilidade de novas enfiteuses, né, sendo criadas no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, para aqueles que achavam que o direito de superfície substituiu a enfiteuse, aquele instituto arcaico, né, saibam, portanto, que ela continua viva em nosso ordenamento jurídico, né, e gerando seus efeitos com a constituição, inclusive, de novas enfiteuses. Tá?
Uma questão importante, porque envolve números, né? Muitas vezes o legislador se preocupa com isso, tá? Apenas para dizer que, com relação aos terrenos de marinha, tanto os foreiros, os enfiteutas, quanto os ocupantes, eles estão sujeitos, não é, ao pagamento de taxas, tá? Então não é por ser ocupação, que é um ato precário de tolerância da administração, que a União deixará de cobrar desses ocupantes. Eles pagarão e pagarão mais caro do que aquele que utiliza a área de terreno de marinha por meio da enfiteuse, tá? Essa taxa de ocupação ela vai variar de acordo com a localização do imóvel de 2% a 5%, enquanto a taxa de utilização de terreno de marinha decorrente de foro é de 0,6%. E ambas, em caso de transferência desse domínio útil ou desses direitos sobre a ocupação, estão sujeitas à incidência de um laudêmio de 5%. Tá? Esses números talvez sejam importantes. Então é isso basicamente que eu acho de importante com relação aos terrenos de marinha. Tá? Essa questão da demarcação dessa pré-amar, não é, do ano de 1931, que é muito candente, né? E a questão também das taxas incidentes e dos regimes de ocupação do terreno de marinha por terceiros. Tá? É possível a cessão gratuita do direito ao domínio útil para os enfiteutas? É possível. A transferência, na realidade, que é feita do domínio útil por esse terceiro, por esse particular, ela pode ser feita a título oneroso ou gratuito. Tá? De qualquer sorte, sendo a título gratuito ou oneroso, terá que pagar o laudêmio. Tá? O laudêmio, existe uma porcentagem sobre aquele valor daquela determinada área ocupada ou da área que é objeto de foro. Tá? Isso integrado no espólio, por exemplo. Sim. O certificado de ocupação, ele é o mesmo processo da enfiteusa para registro e cartório? Ou ele não há registro? Veja, essa área que é objeto ou de foro ou de terreno de ocupação, ambas são passíveis de ingresso no registro imobiliário, ambas por ingresso por meio de averbação. Tá? Eu entendo que, na realidade, é a averbação que vai, tanto no caso do foro quanto no caso da ocupação, que vai ingressar nessa matrícula imobiliária. Tá? Muito bem, senhores. Dito isso, passamos então aqui para comentar algumas questões acerca da usucapião extrajudicial ou usucapião administrativa, tá? Que é um instrumento muito importante, naquela mesma linha de desjudicialização de competências exclusivas do Poder Judiciário, que passam a ser abarcadas também pelas serventias extrajudiciais. Nós temos, portanto, o Instituto da Usucapião Administrativa foi inserido no ordenamento. Já havia de forma pontual, não é, na Lei 11.977, no que se refere à aquisição do título decorrente de legitimação de posse. O que o novo Código de Processo Civil fez foi universalizar a usucapião administrativa, ou seja, o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105, ela não criou a usucapião administrativa, mas podemos dizer que ela universalizou o Instituto, tá? Que antes era aplicável de forma restrita nas regularizações fundiárias da 11.977, sendo que toda a parte de regularização fundiária da Lei 11.977, ela foi revogada pela Lei 13.465, tá? Muito bem. No que se refere, portanto, à usucapião administrativa, o novo Código de Processo Civil ele acabou inserindo um dispositivo na Lei de Registros Públicos, que é o artigo 216-A, onde nós temos ali a caracterização, portanto, desse instituto. Tá? E as principais características desse instituto são, primeiro, é que a usucapião administrativa ela é opcional. Ou seja, aquele interessado ele pode optar entre a via extrajudicial ou a via judicial. Tá? E mais, pode estar tramitando uma ação judicial sobre a usucapião e a parte ingressar com um pedido administrativo.
não há qualquer conflito no que se refere a isso, tá? Desde que não haja coisa julgada. Tá? Uma vez que haja uma coisa julgada no âmbito judicial, isso sim impede qualquer eventual tramitação da usucapião administrativa. Mas o fato de um mero processo administrativo